E aí, galerinha, hoje eu vou estar passando para vocês uma forma de você aprender a placa, conseguir ler a placa sem ter que decorar esse tanto de placa que existe aí no Código de Trânsito Brasileiro. Então, vem comigo. Bom, pessoal, primeiramente é importante que você não se preocupe com essa quantidade de placa, porque a ideia não é decorar placa, não é decorar nome de placa, muito menos código de placa. Você vai entender por quê, tá? Nós temos aqui várias placas, né, de regulamentação, placas de advertência, de informações e assim por diante. Primeiro ponto muito importante. Toda placa ela vai ter uma nomenclatura, que é o nome dela, trânsito de pedestre, parada obrigatória, assim por diante. E também vai ter aí um código. Essas informações estarão na prova. Então, se, por exemplo, eu vou estar demonstrando aqui, por exemplo, um exemplo aqui de questão. Ao encontrar a placa R3, o condutor deverá dobrar à esquerda ou à direita, dobrar à esquerda ou seguir em frente, e assim por diante as questões. Então vai vir a placa e a nomenclatura dela, e em alguns casos vai vir aí a própria nomenclatura. Mas o importante aqui é você aprender a interpretar a placa. Vejam bem, nós não temos nem aqui na nossa questão o nome da placa, sentido proibido. Por quê? Porque a questão pede para você interpretar a placa. Por que tem que interpretar a placa? Porque veja bem, qual que é a resposta certa aqui? Dobrar à esquerda ou à direita. Então, esta é a conduta que o condutor deve ter diante dessa placa, porque ele está proibido de seguir em frente. Sobra para ele, então, dobrar à esquerda ou à direita, ok? Então, isso seria interpretar a placa. Porém, acontecem algumas dúvidas, né? E a ideia aqui não é trazer a decoreba, sim trazer aí técnicas de interpretação. Primeira coisa importante, toda placa tem o seu formato principal. Ou ela é de regulamentação, que é essa borda vermelha, ou ela é também de regulamentação, porém ela proíbe uma ação, que ela tem uma tarja vermelha, uma única tarja, ou ela proíbe duas ou mais ações, né? Uma ou mais ações, melhor dizendo, são duas tarjas vermelhas, e as placas de advertência, que são esse losango aqui, amarelo com a borda preta. Então, primeira coisa, é importante que você entenda isso. Existe aí dois tipos de placa, que é a de regulamentação e a placa de advertência. E cada uma tem o seu formato. Uma é redonda, a outra tem o formato de um losango. Aqui começa então a nossa dica. A interpretação da placa, você tem que desmembrar a placa, pegar cada pedacinho dela e entender o que aquela informação fala para você. Então, por exemplo, essa placa aqui que tem uma nomenclatura gigante. Ônibus, caminhão e veículos de grande porte mantenham-se à direita. Então, primeira coisa, ela está regulamentando, está mandando alguma coisa, regulamenta. A setinha aqui para a direita já está autoexplicativa, então à direita, então você já pode matar a charada. Se você encontrar aqui esse termo à direita na resposta, você já olhando a placa, você já consegue entender que aquela é a possível resposta. E um desenho de um veículo de grande porte, parece um ônibus, parece um caminhão, mas é um veículo de grande porte. Então quando você desmembra as imagens, os pedacinhos da placa, você consegue interpretar a questão. E é assim que deve ser. Ao olhar a placa, você tem que fazer uma interpretação. A placa fala contigo, ok? E é importante o seguinte, aqui é uma dica bem top, bem legal. As placas, as de regulamentação, que são as vermelhas, essa de borda vermelha, né, com o formato de um círculo, ela traz aí alguns verbos, ou seja, ela manda, ela não está pedindo para você, ela está ordenando alguma coisa. Se você ver na questão os termos, né, os verbos, siga, vire, ande, transite, dê, mantenha, conserve, um desses aí, se aparecer a placa, com certeza ela vai ser de regulamentação. Vai ser uma placa vermelha, ok? Então vamos aqui, vamos dar um exemplo. Qual placa define vire à direita? Ou veja bem, vire é um verbo. Então, com certeza não é a placa amarela. Porque a placa amarela, ela faz outra coisa que não é regulamentar, não é mandar. A gente vai ver na sequência, até vocês possivelmente já estudaram isso, ela adverte, ela indica futuro, mas a gente vai tratar delas daqui a pouquinho, ok? Então, sem dúvida nenhuma, você mataria a charada aqui, porque você tem o quê? Você tem os verbos, siga, vire,
and são verbos que ordenam alguma coisa, certo? Bom, ainda dentro das placas de regulamentação você tem aí os adjetivos. Regulamentado, exclusivo, proibido ou proibida, permitido ou permitida e obrigatório. Então, se aparecer um desses adjetivos, o que é um adjetivo? Que dá uma qualidade àquela placa, ou seja, àquela informação. Vamos dar um exemplo, ficar mais prático com um exemplo, né? Vamos lá. Qual placa define o comprimento máximo permitido? Ou seja, está definindo com clareza. Ele está definindo uma regra, está permitindo alguma coisa ou não permitindo outra. Então aqui você, com certeza, se você ir na vermelha, você está matando a charada. Por quê? Porque ela está dando qualidade àquela informação. Então vamos rever aqui, ó. Se tiver aí, não esqueçam desse detalhe, não tem que decorar a placa. Você tem que entender a placa, interpretar a placa. Apareceu uma qualificação da placa, regulamentado, exclusivo, proibido, permitido, obrigatório, você vai ter aí uma placa de regulamentação. E se aparecer uma das duas aqui, com certeza você vai escolher a placa vermelha, porque você já sabe aí a regra, ok? Vamos então agora entrar nas placas de advertência. O que indica essa placa de advertência? Ou melhor, como você identifica uma placa de advertência? A placa de advertência ela tem esse formato aí de um losango, né? Ela tem um fundo amarelo e a borda preta. E ela sempre vai indicar na pergunta, né? No contexto da questão, ela vai advertir alguma coisa indicando futuro, à frente ou adiante. Então, se você encontrar essa informação, vá na placa de advertência que com certeza você vai acertar. Aqui exemplo, ó. Qual placa adverte sobre a existência de mão dupla adiante? Adiante? Opa, então não está regulamentando. Ela está dando uma informação de advertência para o futuro, lá na frente, ok? Então, a placa de advertência, você vai na amarela que você vai estar matando a charada. Alguns detalhes que às vezes confundem a cabeça. Então, por exemplo, nas placas de advertência tem o entroncamento e a confluência. São muito parecidas. Elas só invertem a posição do desenho. Uma setinha aqui que com certeza vai valer aí a sua inscrição. A de entroncamento, pense numa árvore, tronco. Se está com os galhos para cima, é uma árvore. Então é entroncamento. Se não está, é uma confluência. Ok? Matou a charada? Vamos prosseguir então, vamos lá. E aí galera, estou aqui para te pedir, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para que você receba aí as notificações toda vez que a gente lançar aí um novo vídeo com dicas para a sua prova teórica ou prova prática, que vai te auxiliar demais nesse momento. Compartilhe o conteúdo com os seus amigos e façam sugestões, façam comentários aí nos nossos vídeos, façam perguntas, estaremos respondendo com a maior boa vontade. Então, sem mais delongas, vamos para o nosso estudo. Pessoal, existem algumas possíveis confusões que você pode cometer, mas que eu vou tirar totalmente da sua cabeça essa possibilidade, porque eu vou passar aí algumas dicas muito interessantes que com certeza você vai usar na hora da sua prova. Existe no código, nas placas, né, uma quantidade bem grande de placas amarelas que indicam curva ou pista. Quando que é pista, quando que é curva? Para ser pista, vai aparecer uma minhoca em cima da placa. Então, observe aqui o desenho, ó. Uma minhoquinha em cima da placa, ok? Então, se for assim, é uma pista. Continuando aqui, ó, coloquei todas as placas que podem indicar pista ou curva. Qual que indica a pista? Essas duas primeiras aqui. Pode ser a esquerda ou a direita. Então, vou eliminar elas, essa que você já conseguiu identificar. Mas existe uma quantidade boa de placas para indicar curva. Existe a curva acentuada, ela tem aqui ó, um ângulo, né, mais fechado, diferente da curva normal, que tem um ângulo mais aberto. Então, se é um ângulo fechado, ela é acentuada. Você vai ter a palavra acentuada na questão. Então, acentuada à direita ou acentuada à esquerda. Mas essas outras aqui, ó, essas outras 4, você tem uma curva fechada, então ela vai ter o termo acentuado, ok? Tanto esta quanto esta aqui, porque está fechado. Só que essa aqui difere das outras, porque ela tem uma curva primeiro à direita e outra à esquerda, ou à esquerda e depois à direita. Então é uma curva em S. Se você tem duas curvas, uma à direita e uma à esquerda, vai ser em S. Ela pode ser em S acentuada ou em S normal, curva em S, a primeira à
direita e a segunda à esquerda, ou a primeira à esquerda e a segunda à direita, ok? Então matamos a charada, vamos continuar. Nessa situação, você tem o quê? Tem a passagem sinalizada, você tem as passagens que não são sinalizadas e as sinalizadas. Se você tem aqui uma faixa de pedestre ou uma faixa pontilhada, você vai ter o termo sinalizado, porque ela está demarcada, está sinalizando para você. Então não esqueçam disso. Nessa situação aqui você vai ter uma placa que vai indicar com barreira e sem barreira. Se você identificar com barreira, vai ser com certeza sem o xizinho, porque ela vai estar indicando uma barreira. O que é uma barreira? É um cruzamento, por exemplo, rodo ferroviário, onde você tem uma faixa, uma via e um cruzamento de uma ferrovia. Então vai ser um cruzamento com barreira, que é aquela cancelinha, né, aquele bracinho móvel que é fechado quando está passando lá o veículo sob trilho. Tá? Mas isso aqui é tranquilo porque vai ter o X ali e você vai identificar que é sem barreira. O X indica não existe, ok? Não existe, porque é sem barreira. Na sequência, uma coisa que pode dar uma confusão para vocês é o quê? Aquele tanto de placa que você tem indicando aí criança, pedestre, escolar, mas como você vai matar a charada? Se tem criança e adulto, é escolar. Criança e adulto é escolar. Até tá com uma bolsinha ali, né? Então é escola. Um pedestre sozinho é pedestre. Só ele ali vai ser pedestre. Se tiver uma bolinha, é criança. Então, novamente, ó, criança e adulto é escolar. Somente pedestre, somente o adulto é pedestre. E um bonequinho com uma bolinha é criança. Então, não esqueçam disso. Muito tranquilo. E aqui, por fim, para não deixar para trás, nós temos duas placas que pode dar uma confusão para vocês. Quando é início de pista e quando é fim de pista dupla. Início de pista é o quê? Você vai ter lá, ó, a abertura, ela está lá na frente. Ou seja, está iniciando, está abrindo a pista dupla lá na frente. Então, início de pista lá na frente. E quando é que é fim de pista? Você está saindo dessa abertura e indo para uma parte mais estreita. Então, é fim de pista. Ok? Espero que tenha sido aí bem proveitoso. Deixe seu like, curta os vídeos, se inscreva se você não é inscrito e ative o sininho que vai ter muita dica legal para você. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.